Quem trouxe Bíblia aí? Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre algo. Eu tentei ajudar vocês, vou colocar alguns textos ali. Então, se você está nos acompanhando, puder nos acompanhar na Bíblia, acompanhe. Qualquer coisa, alguns textos estarão ali também atrás para estar te auxiliando. Nessa noite eu quero falar sobre os 5 ministérios. Amém? Nós estamos num momento em que, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus, nós temos que compreender para o que Deus tem nos chamado e como Ele pode nos usar. Então, nessa noite eu quero ministrar no seu coração algo para que você saia deste lugar com o ensino da palavra, possa se conectar, possa compreender, possa orar e pedir para que o Espírito Santo possa te usar nessa nação, na sua família, na sua casa, para que você venha a ser usado como instrumento da sua vontade para a edificação do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e salvação dos homens, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia e abra ela comigo aí no livro de Efésios, capítulo 4. Está ali atrás, mas para que você possa ter também uma intimidade com a Bíblia, né? Às vezes as pessoas não sabem onde é que está. Então, se você puder, também nos acompanhe com a Bíblia aí, anote, escreva. Efésios capítulo 4, versículo de número 10. Efésios 4, 10. A Bíblia diz, deixa eu ler dali, fica melhor. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Foi eu que fiz, gente, então, se perdoa, amém? Mas está escrito, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo que nos abençoa, que nos guia, nos ilumina, que o Senhor possa nos revelar a sua palavra. Retira, meu Deus, toda e qualquer distração, mas que possamos fixar a nossa concentração, a nossa mente, o nosso foco na sua voz, para que venhamos ser edificados, ensinados e cheios do seu Espírito, da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, no versículo 7, que eu não li aqui agora, mas falando que Cristo Jesus, dentre outras coisas, deu aos homens dons. E entre os dons, nós vemos que ele distribuiu para a edificação do corpo de Cristo ministérios, os quais nós contamos aqui sendo o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E nessa noite, de uma forma bem rápida, para que nós possamos orar, eu quero falar sobre esses 5 ministérios, por isso que eu coloquei ali para ver se ajuda, para a gente não ficar perdendo muito tempo às vezes procurando. E eu quero falar sobre esses 5 ministérios de uma forma bíblica, na qual eu leio a Bíblia e na qual também eu entendo outras pessoas que pregam, para que você venha saber e buscar a Deus, ser cheio e instruído para a obra, edificação do corpo de Cristo, no qual nós acabamos de ler aqui, que é para a igreja ficar sempre na sã doutrina, para que não venhamos ser levados para lá e para cá por qualquer coisa, para homens espertos que
falam coisas que não são da Bíblia ou que tentam tirar o foco, mas que possamos crescer sendo edificados como pessoas conscientes da nossa fé e o Deus que nós seguimos. Amém? Assim, a Bíblia diz aqui que ele deu uns para apóstolos, pode colocar aí o apóstolo, e o apóstolo nós vemos que ele é como um mensageiro, um embaixador. Ele foi feito como uma das colunas na introdução do evangelho. E a Bíblia diz também que eles se assentarão em tronos para julgar. Por que eu coloquei isso aí? Porque nós vemos que no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, no qual vocês são o resultado do meu trabalho no Senhor. E aí nós vemos que ele continua depois ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, falando que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para Pedro, apareceu para os 12, apareceu para mais 500 irmãos, e por último, apresentou-se para ele, se considerando o menor dos apóstolos, sequer merecendo ser chamado de apóstolo, porque foi um perseguidor da igreja. O apóstolo, biblicamente falando, com base nesses textos e outros mais, eles estão direcionados a homens que foram escolhidos por Deus para serem colunas da igreja. Tanto é que a Bíblia diz que nós estamos também debaixo da doutrina dos apóstolos. E veja quão importante o apostolado, que Paulo fala que ele foi o último a ser chamado. E ele mesmo sequer se considera merecedor de ser chamado de apóstolo. É por isso que eu tenho para mim, na minha visão bíblica, que o termo apóstolo hoje, como esse termo que foi aplicado aos discípulos de Jesus, ao apóstolo Paulo, não pode ser mais colocado. Amém? Teve uma vez que a gente fez uma conferência aqui e veio um apóstolo, e eu dei minha visão. Falei, meu amigo, eu tenho que falar aquilo que eu vejo a Bíblia. Amém? Mas é claro, se você quiser que te chame de apóstolo, te chamo de apóstolo, tudo bem. Mas o apostolado como uma coluna da igreja, como uma base do qual aqueles vão se assentar até em tronos para julgar, isso aqui nós vemos com base somente nessas pessoas que viveram nessa época, o qual, dentre várias características que trazem para ser um apóstolo, está também ter a conexão, ter o contato com Jesus. Ver Jesus. Amém? E Paulo fala que ele é como um nascido fora do tempo, porque nós vemos que no caminho de Damasco, ele viu Jesus. Amém? Então a visão apostólica, no quesito de apóstolo, como biblicamente falando aqui, nós podemos compreender que foi um ministério colocado a homens destinados a ser coluna, fundamentos da Bíblia, no qual nós devemos seguir, e nós temos como base, nós protestantes, a só Escritura. É por isso que nós entendemos que a Escritura vai até ali onde está o livro de Apocalipse, que foi o último livro escrito pelo apóstolo João. Porque nós entendemos que ainda temos apóstolos, nós estamos considerar então o Papa e tudo mais, a Bíblia continua sendo escrita, e aí vem outras formas de doutrina. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está me entendendo, diga amém. E é por isso que o apóstolo, como coluna, esse ser apostólico, igual nós lemos aqui, ficou aqui. Ora, se tem pessoas que se chamam apóstolos aí, é um título. Mas como esses aqui, ficaram aqui porque eles são colunas doutrinárias da Bíblia. Por isso aquilo que surgiu no século II, no século III, no século IV, no século V, a pessoa falou, não, nós podemos adorar imagens, não, tem a doutrina do purgatório, não, nós podemos acender vela. Isso aí já é algo extra-apostólico. Amém? E nós não consideramos como um cânon bíblico, porque o cânon bíblico está de Gênesis, que começou ali com Moisés, e foi até os apóstolos. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Para que você entenda assim, o porquê que nós falamos somente a Escritura e por que nós consideramos isso aqui a única fonte de inspiração. Depois desses apóstolos aqui, antes de entrar no profetas, eu quero que você saiba que eles tiveram discípulos.
que foi Clemente, que foi Justino Marte, que foram outros mais, e que eu já li, que são os que chama de parística, se não me engano, que são os pais da igreja. Eles fizeram também cartas, eles também fizeram escritos, mas não são considerados canônicos e nem doutrinários, porque a questão do apostolado finalizou aqui com João. Por último aqui no caso, Paulo sendo chamado, mas João o último que morreu. Amém? Mas são ministérios que foram colocados, são instrumentos, são colunas que foram colocados para a formação da igreja. Amém? Jesus Cristo inspirou, escolheu esses homens, 12 homens, e nós vemos que depois foi chamado um outro chamado Matias, nós vemos que tiveram outros apóstolos nessa época, mas esse aqui, como sendo essa coluna, finalizou com Paulo, nascido fora do tempo, que sequer se considerava ser merecedor do título apóstolo. Gente, se Paulo não se achava merecedor, quanto mais eu. Amém? Quanto mais eu. Por isso que eu sempre falo, gente, se vocês quiserem me chamar de irmão, de pastor, de Samuel, não tem problema para mim. Porque quem é alguma coisa é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Nós vemos um outro ministério que é o profeta. O profeta, desses 5 ministérios, nós vemos que 4, nós podemos dizer que estão em atividade. E nós vemos a Bíblia aqui dizendo a respeito do profeta. E o profeta é aquele que traz revelação de coisas futuras, da pregação da palavra e do consolo. Eu não coloquei ali, mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, coloquei aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, na verdade, versículo 3, a Bíblia diz que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Samuel, tem profetas hoje em dia? Tem profetas no corpo de Cristo? Foi algo para a igreja? Sim. Amém? Nós temos profetas. A Bíblia mostra aqui que a profecia, ela está presente na igreja. Paulo fala, é importante que os homens busquem o dom de línguas, mas o dom de línguas é para a edificação dele próprio. Porém, aquele que profetiza, ele fala para a igreja, para exortação, edificação e consolo. Nós vemos que Paulo, certa vez, ele estava com o seu coração para ir para Jerusalém. E tinha um certo homem que foi lá, que pegou a cinta dele e falou, assim farão com este homem. Amarrarão ele lá em Jerusalém. Ele teve essa visão, ele teve essa profecia. E a profecia, ela é uma base que você pode pegar da Bíblia e trazer a palavra que vai falar no coração dos homens, como também você ser inspirado e alertar os homens sobre algo. Aquela pessoa que está inspirada. Se eu não me engano, foi semana passada, deu uma mensagem aqui, ou retrasada, que eu falei até mesmo que eu tenho uma certa resistência com relação a pessoas que se dizem profetas ou pessoas que revelam. E tem muita gente que fala, eu tenho um raio-x de Deus, eu revelo o CPF, a casa, o endereço, só que a pessoa vai lá no Google, busca tudo e dá uma de malandro. Não sei se vocês já viram isso. Ou então dá aquelas profecias genéricas. Meu irmão, eu sei que tem pessoas aqui que tem dor de cabeça, você chegou aqui preocupado, você chegou aqui com algum problema, eis que eu te digo, o Senhor está te dando a vitória. Mas aí, tem ali 50 pessoas, ele chuta uma certa outra ali e vai. Amém? Mas eu creio em profecia. Eu até falei a respeito de um pastor, que acho que o pessoal até colocou depois no Instagram da igreja, foi o pastor, esqueci o nome dele agora, Robson. Lembro do sobrenome dele, David Robson, que falou até mesmo há 20 anos atrás a respeito do coronavírus, que ele começa falando, quando chegar o SARS, a praga do SARS, vocês não temam. Eu vi cidades em quarentena, eu vi pessoas ali sofrendo, mas também vi homens, vi pessoas adentrando nesses lugares, expulsando essa praga através do poder da palavra de Deus. Amém? Isso 20 anos atrás. Ele falou o nome da doença, que era SARS, porque nós sabemos que a Covid, o coronavírus, é SARS-CoV-2. Ele falou de cidade em quarentenas, mas também falou para nós não temermos. Que a praga seria expulsa, que homens se levantariam para clamar.
Veja só, ele trouxe uma revelação, ele trouxe uma exortação, mas também trouxe uma palavra de consolo. Estão me entendendo? Isso acontece. Isso é para a igreja. Nós vemos que nesse texto que eu coloquei ali, o capítulo 14, versículo 29, fala a respeito que pessoas vão se levantar e vão falar, palavras proféticas, vão profetizar. Isso é uma coisa para a igreja. E é necessário ter isso, porque isso traz encorajamento, traz consolo e edificação. Mas a Bíblia também diz ali, se não me engano, no versículo 32 do 1 Coríntios capítulo 14, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós ouvimos a profecia, mas as pessoas também têm que ouvir e depois julgar a profecia. Amém? Nós não julgamos o profeta, mas nós julgamos o quê? A profecia. Já vi um pastor aí que profetizou tanta coisa para aquela menina que matou o marido, é Damares, não? Flor de Lis. Olha só, tem nome da minha esposa, Flor de Lis, eu esquecendo. Ainda bem que ela não está aqui, mas está me ouvindo pela internet, né? Ai, meu Deus. O homem profetizou tanta coisa para ela e para o marido dela, não cumpriu. Eu não julgo o profeta, mas a profecia não deu. E a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, que nós devemos avaliar. E se a palavra não se cumpriu, não tema, aquele homem falou dele mesmo, não foi a palavra de Deus, porque quando é a palavra de Deus, ela se cumpre. Amém? Teve alguém que falou para mim que isso ia acontecer, não aconteceu. Estou indignado com Deus. Falou que esse ano seria o ano da minha vitória, mas deu tudo errado. Falou que era esse ano. Ou não foi Deus. Porque quando é Deus, Deus é zeloso pela sua palavra, Ele cumpre. Amém? Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. Se não aconteceu, porque o homem falou de si mesmo. E uma coisa importante que nós vemos aqui na Bíblia, principalmente ali em Deuteronômio capítulo 13. Se o profeta falar algo que não tem base bíblica, é errado. Porque ele diz, se um profeta chegar, fazer até milagres, até sinais, mas se ele falar depois, vamos seguir outros deuses, não siga. Ele está contrariando o mandamento do Senhor. Então não adianta eu chegar aqui e vou dar uma profecia e dizer o seguinte, Ellen, eis que te digo, o Gabriel não é para ser teu marido. Separa desse homem, você vai casar com o homem que eu vou falar ali agora. Não tem base bíblica. Eis, Messias, que Deus está te colocando os inimigos nos teus pés. Você vai pisar e vai matar esses inimigos todos que estão perto de você. Amaldiçoa eles agora em nome de Jesus. Só que a Bíblia está mandando a gente orar pelos nossos inimigos. Orar pelos que nos perseguem. Tem alguma coisa errada. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então qualquer profecia que você ouvir, o seu prumo, o seu norte é falar, esse homem está falando, está contrariando a Bíblia, a palavra de Deus, ele está falando alguma coisa que contraria a Bíblia, então toda profecia que é algo pode ser revelado, mas também até um texto bíblico que a pessoa passa, que é algo profético, você tem que analisar à luz da Bíblia, julgar a profecia, se cumpriu, amém, é um homem de Deus, veio de Deus, se não cumpriu, foi uma pessoa cheia da sua própria carne. Samuel, no Novo Testamento, há profetas e profetisas? Existem profetisas? Sim. Amém? No livro de Atos, capítulo de número 21. Atos, capítulo 21. Esse texto é importante que depois eu vou voltar nele. Acho que eu não escrevi não, né? Não. Atos, capítulo 21. Quem está aprendendo, diga aleluia. A gente vem para a igreja para ser tocado por Deus, mas também sair aqui com conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Atos capítulo 21, versículo 9. A Bíblia diz, tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Tinha um homem chamado Felipe, que ele era evangelista, que eu vou falar daqui a pouquinho. E esse homem tinha 4 filhas que profetizavam. Amém? Então a profecia está tanto aplicada para homens como para mulheres. Ou seja, pregação da palavra de Deus. Então
Então, que possamos compreender isso, que a profecia é algo para os nossos dias e vem para a edificação, exortação e consolo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo aqui, evangelista. O evangelista tem uma missão parecida com o apostolado. Ele é um missionário. Hoje em dia, uma pessoa que vai para outras nações, que vai pregar assim, às vezes nós achamos que é tipo um apóstolo, mas na verdade é um missionário, é uma obra, é um evangelista. O evangelista é aquele que está ali para abrir as portas. E nós vemos aqui, eu acabei de ler esse texto de Atos, versículo 21, capítulo 21, versículo 9, mas um pouquinho antes, nós vemos falando de um evangelista chamado Felipe, que era evangelista, mas também Timóteo, ele era um evangelista. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha só, o evangelista é aquele que vai lá e abre as portas, é aquele que vai lá e prega a palavra. Às vezes nós vemos grandes pregadores, um dos últimos aí que foi um grande pregador foi o Reinhard Bonk, e você via ele pregando lá na África, juntando milhares de pessoas que às vezes nunca tinham ouvido falar do evangelho, nunca tinham ouvido falar de Deus. São pessoas que vão para lugares, traduzem a Bíblia para aquele linguajar, tentam levar a palavra de Deus para pessoas que ali estão. Amém? O evangelista é aquele que vai e faz um grande movimento num lugar, numa determinada cidade, ali, ministrando sinais, ministrando a palavra de Deus, ministrando uma palavra que chama a atenção das pessoas. Ele que faz visitas, ele que chama as pessoas para o evangelho, ou para reestabelecer, para voltar para os caminhos de Deus. Então é um ministério maravilhoso. E a Bíblia diz que Timóteo, que era um dos discípulos de Paulo, se não o seu discípulo mais chegado, foi colocado sobre ele esse ministério, que era de evangelista também. Amém? Então nós vemos que tinha profetas, nós vemos que tinha evangelistas, e nós vemos que tinha profetas evangelistas. São dons que qualquer pessoa pode ter para a edificação do corpo de Cristo. E eu acredito que nós como igreja, se nos basearmos na grande comissão, se você não sabe o que é a grande comissão, é o ID, todos nós temos uma veia ou um ministério evangelístico que é de pregar o evangelho, que é de testemunhar de Jesus Cristo aos outros homens. Amém? Apesar que o evangelista, estritamente falando, é aquela pessoa que está ali para aquele ministério toda semana, todo dia, mas todos nós podemos levar boas novas, porque o evangelho é boas novas e todos nós podemos, na simplicidade, ainda falar que Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar, para nos redimir e nos dar uma nova história. Amém? Só você contar o seu testemunho. Quem você era antes de Jesus e agora quem você é com Jesus Cristo. Amém? Todos nós podemos fazer isso. Mas se você tem esse intuito, oh meu Deus, como eu queria conquistar minha família para Jesus, como eu queria ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus, e você então busque de Deus esse dom, que você busque, Senhor, me dá um ministério, me dá esse direcionamento evangelístico, para que eu possa falar palavras que vai chamar a atenção das pessoas, me dê dons, porque nós sabemos, nós conversamos muitas das vezes sobre os dons espirituais, mas há também os dons ministeriais, e o evangelista, ele é muito importante, porque é aquele que desbrava, é aquele que muitas das vezes a pessoa ouviu a palavra de Deus, está endurecida. Aí chega lá o evangelista, dá uma palavra, aquela pessoa é tocada pelo Espírito Santo e é transformada e mudada por Deus. Amém? E nós possamos orar para que se levantem evangelistas na nossa geração, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos também aqui a Bíblia falando a respeito do pastor. O pastor é aquele que cuida, é um guia. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz que
que nós devemos orar, que nós devemos respeitar os nossos guias, que são os nossos pastores, porque são pessoas que hão de dar, hão de prestar contas diante de Deus sobre aqueles os quais eles cuidavam. Amém? Está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que se passa bem rápido. Eles podem exercer o ministério profético, evangelista e de mestre. O pastor é aquele que tem um cuidado. Desses ministérios, vamos dizer assim, um que é bem espinhoso é o pastor. Porque às vezes o profeta vai lá, dá uma profecia, o evangelista prega num lugar, prega no outro e não fica. O mestre tem ali o seu quesito de ensino, daqui a pouco eu vou falar. Mas o pastor é aquele que está ali em proximidade. Na maioria das igrejas, o pastor não é aquele que fica 1 ano, 2 anos e vai mudando. A maioria das igrejas, o pastor é aquele que fica ali muito tempo. O pastor Josmar ficou aqui mesmo desde 1998, se eu não me engano. Nesse lugar fixo, mas antes já vinha, mas depois ficou fixo. Imagina só quanto de tempo. Sabendo onde mora, sabendo onde fica. Então a pessoa tem que ter um testemunho. A pessoa tem que ter uma retidão. E nós vemos que no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, há certos procedimentos que o pastor deve observar, certas características. Muitas pessoas às vezes acham fácil, não, qualquer um pode ser pastor, mas biblicamente falando não é assim. Porque aquele que vai cuidar dos outros tem uma responsabilidade, tem algo que deve ser observado. A Bíblia diz o seguinte: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e a tradução de bispo aqui, ela é utilizada para pastor e para presbítero, que é a mesma coisa. Amém? Bispo geralmente é um pastor que também está em mais igrejas. E deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Querido, só nossa leitura que a gente vai trazendo em mente assim, fala, gente, tem muita gente que não pode ser pastor, não. E tem pregadores da palavra de Deus aí, o que eles fazem é comércio da pessoa. Desceu tudo, é ou não é? E essas igrejas estão cheias desse tipo de gente, que suga as pessoas, que é apegado no dinheiro, que não é amável. Tem pregadores da palavra de Deus que você não tem acesso a ele. Aqui a gente é menor, está mais simples, todo mundo pode conversar com a gente, mas tem pregadores que são distantes. E a pastora diz que ele tem que ser uma pessoa amável, uma pessoa acessível, uma pessoa pacífica, ou seja, uma pessoa que não está fazendo guerra contra ninguém. Vamos orar aqui para que todos os macumbeiros morram. Não, vamos orar para a conversão. Amém? Se qualquer pessoa que entrar aqui quiser receber uma oração, que vamos orar. Há igrejas que eles não deixam sequer você entrar, dependendo do tamanho do seu cabelo. Pelo menos era assim algum tempo atrás. Imagina só, a pessoa tinha que se converter antes de entrar na igreja. Então que nós venhamos ser hospitaleiros, não apegados ao vinho. Imagina só, um pastor chega aqui em cima assim, pregando, ou se encontra ele nos bares, nas praças, aí tomando todas. A Bíblia diz que não deve ser assim, que deve ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, algo que você olha para ele e fala, não tenho o que condenar. É uma pessoa de Deus,
é uma pessoa centrada, é uma pessoa que tem um bom testemunho. Irmãos, os pastores, a maioria, são homens de Deus, têm um bom testemunho. Eu cito o próprio Jesus, tinha um excelente testemunho, e ainda assim recebia calúnias. Imagina só se a calúnia ou se aquilo de mal que a pessoa fala é verdade. Aí põe descrédito mesmo a palavra de Deus. Amém? Por isso, a pessoa que deseja o pastorado, ele deseja uma função nobre, porém muito, muito espinhosa. Que é de cuidar das ovelhas. E muitas das vezes, amados, nós subimos aqui destroçados, cheio de problema, mas nós temos uma função, nós temos um juízo diante de Deus para ser exercido. Nós temos que prestar contas. Por isso, o pastorado, eu assemelho como muitas das vezes uma paternidade. E você às vezes está com fome, mas tem que dar de comida para os seus filhos. Amém? Você tira de você para dar para os seus filhos. Imagina só, você tem um filho, ele está com fome, você só tem um pão. Aquele pão que é necessário para ele comer. Qualquer pai, qualquer mãe, normal, para a pessoa de Deus, ele vai ficar com fome, mas vai dar de comer para o seu filho. É ou não é? E a função do pastor é espinhosa, da mesma forma. Muitas das vezes nós estamos quebrados, nós estamos passando por problemas, por dificuldades, mas nós temos que estender a mão, suportar, para que outras pessoas venham receber de Deus a palavra, o consolo do Espírito Santo, porque nós cuidamos, não é de coisa nossa, nós cuidamos é da igreja de Deus. Amém? A Bíblia diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Nós sabemos que nessa época, sim, muitos homens tinham duas esposas. E ele coloca ali que deve ser marido de uma só mulher. Mas o pastor tem que ser uma pessoa fiel, que nós estamos falando aqui. Imagina só, a pessoa é pastor, mas tem uma amante. Ou ele é pastor e ficou, sei lá, 20, 30 anos casado com a mulher. Aí depois que ela tem 3, 4 filhos, ele fala, não, essa mulher aqui está muito gorda, não estou gostando mais dela não. E arruma a novinha. E casa com a novinha. Aí você vai se aconselhar com ele como? Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, o que eu faço? Não, faz igual eu. Larga a mais velha e casa com a novinha. Tá certo isso? Hein? Mas tem pastor que faz isso. Não separou, não foi por causa de adultério, relações sexuais ilícitas, nada. Simplesmente, não, essa minha mulher não foi muito com a cara dela, não. Vou arrumar outra. Aquela mulher não foi Deus que deu para mim, essa agora que Deus deu para mim. E muitas pessoas entram nesse engano. Isso não é de Deus. Amém? Então tem que ser uma pessoa fiel, uma pessoa que tem a sua casa pautada na igreja, no evangelho, pessoa que tem o respeito. Não pode ser recém-convertido. Tem pessoas aí que têm 2 anos de crente, 3 anos de crente, já quer ser pastor. Em algumas traduções, essa palavra recém-convertido está neófito. Neófito é uma pessoa nova na fé. Para que não caia e não se ensorbeça naquilo que caiu o diabo. O que foi? O orgulho. Nosso Deus, eu tenho 2 anos que sou pastor, tenho 3 anos de crente, e a minha igreja tem 200 pessoas, tem pastor que tem 30 anos de ministério, tem 50. Eu sou poderoso, eu sou aquele homem que faz a coisa mudar. E aí muitos saem do evangelho, saem da palavra de Deus e ficam ali no orgulho, no seu egocentrismo e cai no engano do diabo. Estão me entendendo? Amém? Nós vemos aqui também, quis botar aqui essa parte, não, pode colocar. Esse finalzinho aqui, ó, nos versículos 8 e 13, nós temos também a característica do diácono. E vemos uma diaconisa em Romanos capítulo 16, versículo 1. Amém? O que é o diácono? É o servo, a palavra diácono é servo. Que tem a mesma qualidade que de pastor, que tem que ser repreensivo, uma pessoa ordeira. E nós vemos que no Romanos capítulo 16, versículo 1, nós vemos Febe sendo uma diaconisa na igreja. Amém? Samuel, as mulheres não pregavam na igreja do primeiro século? Sim. Elas cuidavam. Estão me entendendo? Nós vemos Romanos capítulo 16, versículo 1, Febe cuidando da igreja. Nós vemos no livro de Atos, Priscila e Áquila cuidando
de uma igreja, sendo até discipuladores de um homem chamado Apolo, que era um grande erudito, uma pessoa muito entendida da palavra de Deus. E nós vemos, igual que a gente acabou de ler no livro de Atos capítulo 21, versículo 8, se eu não me engano, que tinha um evangelista que era Filipe e as suas filhas, no versículo 9, elas eram profetisas. E nós vemos que o profeta, ele falava para quê? Para edificação, exortação e consolo da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, quando a pastora pregar, receba, porque é uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Se você está entendendo. Então, queridos, orem pelos pastores, porque eu quis dar até mais uma ampliada, porque é aquilo que as pessoas têm mais contato. E o pastor, muitas das vezes, ele exerce o ministério profético, evangelista e o de mestre. Uma só pessoa. Amém? E é importante, um detalhe aqui que eu queria falar com vocês. É muito importante o pastor ser casado. Biblicamente falando aqui, não tem pastor solteiro. Por quê? Imagina só. Chega o Messias e quer... Ô Messias, que está aqui perto de mim, estou te vendo, viu, Messias? Eu quero falar algo aqui a respeito da minha esposa, quero falar com a Cristiane quer falar comigo. Aí eu vou me reunir ali com a Cristiane, só nós dois sozinhos. É muito estranho. Então, não é? Então, é necessário que eu traga a minha esposa, que eu tenha a minha esposa junto de mim. Porque nós teremos que aconselhar jovens, adolescentes, crianças, mas tem coisas que o casal tem que estar junto. Amém? Então é importante, pelo menos pela convivência. Nem que seja uma pessoa viúva, mas já tenha experiência. Porque uma pessoa que não viveu, que não passou por aquilo, é difícil ele ter uma legalidade, ou pelo menos um respaldo, um entendimento, na prática, do que é ser casado. Amém? E é importante ter o casal ali, por quê? Por causa de certas coisas para evitar problemas mais à frente. Igual quando é um homem pedir um aconselhamento é uma coisa, quando é um casal eu gosto sempre de estar com a Liz junto, ou se uma mulher quer fazer um aconselhamento comigo, e venha a minha esposa junto. Eu me lembro que, logo quando eu casei com a Liz, tinha uma irmãzinha na igreja que ela me achou. Às vezes eu estava sentado ali, louvando a Deus, minha Liz do meu lado, ela chegava, amém, glória a Deus, me cumprimentava, e entrava no meio. Ficava eu, ela e a Liz. A Liz conta essa história a rir. Então, estou contando assim porque a Liz já lembra disso, até conta para outras pessoas. E eu me recordo uma vez que ela ligou lá em casa, e ela querendo conversar comigo, porque ela tinha uns problemas, queria que eu orasse por ela. Eu falei, tudo bem, então vamos marcar lá no escritório lá, e aí eu vou ver direitinho como é que está o horário da Liz aqui para junto lá. Não, eu só quero você. Eu falei, mas por que só nós dois lá? Sou casado, pega mal. Não, mas se for com ela não serve, tem que ser você. Só nós dois lá. Eu falei, mas minha irmã, você não está precisando de um pastor, não, você está precisando de psicólogo. Ué, tem alguma coisa errada. Então, isso são conceitos, são valores que nós temos que ter para que não venha a ter problemas. Amém? Muitos pregadores aí são pessoas pregadoras, mas não são pastores na verdade. Porque o pastor ele tem características aqui que muitos aí não têm. Então, que nós possamos vigiar para que nós não venhamos ser levados por ventos doutrinários e enganos de homens que estão desvirtuando a função da palavra de Deus, como lemos em Efésios capítulo 4. Por último aqui, não menos importante, nós temos o mestre. O mestre é aquele que instrui, que possui uma função de aprofundar e estudar as Escrituras, trazendo uma consolidação. Olha só que interessante. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo diz o seguinte: para isso fui designado pregador e apóstolo. Paulo era o quê? Pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Era mestre também. Devemos ensinar até os pequenos, eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Paulo, além de ser apóstolo e um pregador do evangelho, ele também era um mestre. E qual é a função do mestre? De ensinar. Ensinar. E ensinar tem a ver com paciência. O que eu estou fazendo aqui é pregar o evangelho, depois eu posso orar por você, como sendo um pastor, posso ministrar na sua vida,
Mas o ensino, ele é algo que você tem que ter tempo. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Principalmente pequeno? Todo mundo passou pelo pequeno. Eu te pergunto, você levou seu filho a primeira vez na escola. Quando ele chegou na sua casa, ele já chegou falando: pai, eu aprendi a escrever o A, o E, o I, o O, o U. Eu sei juntar a palavra BA mais A dá BA. VA, V mais A dá VA. Querido, só quem é pai e mãe sabe a luta que é para fazer um filho ou uma filha entender o que é V mais A, que é VA. É ou não é? V mais A, eles falam BE. Não é BE. Mas meu Deus do céu. Ó, 1 mais 1 é quanto? 6. Eles chutam. Mas é 1 mais 1 aqui, meu Deus. Isso aí tem que ter tempo, tem que ter paciência. E o ensino, mestre, o professor, alguém que vai ensinar, é uma pessoa que tem paciência. Porque tem pessoas que vão se render, que vão ficar naquele loop, sempre perguntando as mesmas coisas, tendo algumas perguntas, ou até mesmo esquecendo. Mas o que fala Apocalipse? Mas o que fala o livro de João? Mas o que é a grande comissão? E o mestre está ali para estar ensinando, vai estar colocando na direção correta. E é muito importante esse ministério na igreja, porque é um ministério que estuda a Escritura, ele é aquele que procura as coisas mínimas. Eu lembro que muito tempo atrás, quando um pastor falou sobre os 5 ministérios, ele até utilizou a figura da mão, que o apóstolo é o dedão que vai em todos, e que é aquele que dá firmeza à mão. O profeta é aquele que é do indicador, não é isso que te diga aqui, ó, o profeta. O evangelista é o maior, porque é aquele que alcança em outros lugares, aquele que abre, vamos dizer assim, né, fronteiras. O pastor é aquele que está no dedo anelar, que é de aliança, que está mais perto, que tem aquela comunhão. E o mestre é o dedo mindinho, que é aquele que vai naqueles lugares pequenininhos. Aqueles que vai escrafunchar. Nossa, ninguém viu isso aqui. É o mestre que vai estudando, ele vê lá o conceito cultural, o conceito histórico. Esses dias mesmo eu estava pregando aqui sobre algumas passagens bíblicas e eu trouxe conceitos históricos. Mas tudo isso a gente vai porque você estuda, tem alguém lá que estudou e passou para a gente. É um mestre. Amém? E é algo importante que nós devemos ter aqui na igreja. E eu coloquei esse texto aqui, ó, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, porque a Bíblia diz que devemos ensinar até os pequeninos. Esse texto aqui é um texto que fala sobre Deus, nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, e que nós devemos ensinar os nossos filhos, ao deitar, ao acordar, quando estiver comendo, para frente, para trás, onde estiver, vai ensinando eles, coloque isso na cabeça deles. E a própria Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos quando forem menores, porque quando eles crescerem não vão se desviar do caminho, mesmo que dá ali umas derrapadas, mas eles têm a solidificação na palavra de Deus. Amém? Queridos, o ministério de crianças é muito importante. Amém? Nós estamos perdendo uma geração porque não valorizamos as nossas crianças. É verdade ou não é? Não valorizamos. Está crescendo uma geração que não tem um fundamento bíblico, não tem um conceito bíblico, não sabe quem é Abraão, não sabe quem é José, não sabe quem é Davi. Nós temos que nos preocupar. O inimigo tem colocado, até mesmo em nós, pais, um conceito: não, você tem uma babá, seu celular, põe lá, Netflix, YouTube, põe os desenhinhos, esquece, deixa para lá. E a gente, nossa, ainda bem que tem o celular aqui, ainda bem que tem o tablet, ainda bem que tem a televisão. E esquecemos de orar com os nossos filhos, de conversar com os nossos filhos. E é muito importante, as escolas, até aqui mesmo na igreja, as pessoas que se dispõem a estar ensinando as crianças, queridos, vocês têm um ministério de Deus, porque vocês estão colocando uma semente que é importantíssima. Eu sou uma prova viva de que o ministério infantil é muito importante. Eu nasci num lar cristão. É claro, quando eu cheguei na minha adolescência, tive minhas rebeldias, mas, queridos, aquilo que eu aprendi nos meus dias de escola bíblica dominical, com as tias lá da escola, ensinando
a respeito de Abraão, de José, de Adão, de Jesus, aquilo ficou na minha mente. Até mesmo nas gravurinhas, eu tenho isso na minha cabeça hoje. Eu lembro das figurinhas no quadro, dos ensinos. Foi uma base. Isso é muito importante para uma criança. Amém? Por isso eu ore pelas nossas crianças, para que Deus tenha misericórdia, porque vivemos uma geração tão complicada, tão difícil, e o que vai sobrar para essas crianças que vão daqui 10, 15 anos se tornarem jovens ou adultos? Amém? Qual é a base que eles terão? É muito mais difícil você ensinar uma língua estrangeira para um adulto do que para uma criança, sabia? Uma pessoa assim mais velha, igual o Vitão, igual o Aldo, aprender inglês, francês, sou mais jovem que eles, assim, né? Mais complicado. Agora uma criança, eu lembro uma vez que a Lisa estava assistindo lá um desenho lá, que era em inglês, e ela começou a cantar em inglês, e com sotaque inglês mesmo, americano, falando a palavra certinha. E, gente, que coisa interessante, como a criança tem uma facilidade para aprender, para pegar essas coisas. Por isso, queridos, aquilo que nós ensinamos hoje é muito importante. E nós, pais, temos que ficar muito atentos. Queridos, tem muita gente ruim no mundo. Tem ou não tem? Esses dias não, um tempo atrás eu coloquei lá um desenho lá, eles pediram no YouTube aqui, eu vi lá, acho que era Peppa Pig, uma coisa, começou a assistir. Só que depois ele muda, YouTube, até mesmo Netflix tem algumas coisas, eles mudam, vai para um outro desenho. E queridos, o próximo desenho é um trem do capeta, é um trem do inferno. Eu falei, meu Deus, como nós temos que vigiar? Lá em casa tem o Netflix que eu vou olhando. Ninguém vai colocar algum desenho se antes não passar pelo meu crivo. Deixa eu olhar o que é, deixa eu assistir um episódio, ver do que se trata, fazer uma pesquisa na internet, do que fala. Porque, amados, aquilo que é falado, uma criança fica na mente dela. Assim como um pai ou uma mãe fala, meu filho, eu te amo, você é especial, aquilo traz algo positivo. Da mesma forma, quando se um pai ou uma mãe chegar e falar, você não presta, não gosta de você, aquilo traz algo negativo. Então eles pegam, eles são puros, são um livro que estão sendo escritos. Então nós devemos ter um cuidado muito grande com as nossas crianças. Ore pelas nossas crianças. Ore pelos seus parentes que são crianças. Mesmo que você não tem filho, mas ore pelas pessoas que você sabe que têm filhos, que têm crianças aqui na igreja, para que esse pessoal que muitas das vezes nós não ligamos, não é criança, não sabe de nada não, que nós venhamos ter cuidado com eles. Amém? Por isso eu faço uma proclamação aqui. Nós paramos aqui a nossa atividade aqui na igreja com a escola das crianças, porque teve as pausas, mas eu até falei com a Cristiana nesses tempos, e daqui a uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar voltando mais à normalidade, e eu quero ver essa rede de crianças funcionando a todo vapor, porque eu sei da importância. E ela falou para mim que muitas pessoas pararam um pouquinho, e está precisando de pessoas para estar ajudando. Então você, principalmente você que é mulher, porque a Bíblia coloca algo importante no ministério feminino, principalmente com cuidado de crianças, que é algo que muitas das vezes está querendo ser tirado das mulheres, mas é algo que, biblicamente falando, é importante na vida da mulher, esse cuidado com as crianças, essa ternura, esse linguajar que é mais fácil. Se você, com essa palavra, sentir-se tocado, depois procure a Cristiane ou o Messias também, para que você possa estar dando o seu nome, para que quando voltarmos, você possa estar ajudando, sabendo que esse é um ministério importantíssimo no seio da igreja. Amém? Se você tem filhos, ore sempre pelos seus filhos. Clame, porque o inimigo, ele quer destruir as crianças. E eu fico chocado. Eu até queria falar um pouquinho antes aqui do culto, mas eu pensei, não, vou deixar para falar isso aqui mais no final. Queridos, vamos orar pelas crianças, para que elas venham ser protegidas. Casos como esse que aconteceu com o menino Henry, é uma coisa que tem que nós partir o nosso coração. Na semana passada eu falei algo seguinte: se você olhar uma notícia, principalmente do coronavírus que eu estava falando na semana passada, que você não sinta
uma frieza, mas que aquilo gere uma empatia em você. E quando você vê uma notícia ruim, que você abra a sua boca e ore e comece a falar palavras de Deus, repreendendo aquela praga, repreendendo este mal. E quando você vê também algo acontecendo, crianças morrendo, estupradas, violentadas, assassinadas, que você ore e peça: Senhor, tenha misericórdia das nossas crianças. Amém? Queridos, eu como pastor, como pai e como advogado, eu tenho uma missão. Se você conhece, de falar com vocês, se você conhece alguma criança que está passando por maus tratos, denuncie. Nós oramos para que as pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho e por tudo, mas nós como cristãos, nós como pessoas, filhos de Deus, nós temos um dever de proteger os pequeninos. A Bíblia diz: ai daquele que escandalizar ou fazer mal contra esses pequeninos. Então que nós devemos ter um cuidado. Eu vi a entrevista desse pai dizendo o seguinte, que ele ouvia o seu filho falando: pai, o meu padrasto está me batendo, estou machucando. E ele ligava para a mãe e falava: ó, falou tal e tal coisa aqui que está acontecendo, que ele bateu nele. Não, é conversa dele, conversa do menino Henry. Preocupa não. O que esse pai deveria ter feito era: tudo bem, mas eu vou levar esse meu filho num conselho tutelar para passar por uma junta de psicólogo para saber se tem alguma coisa errada. Eu acredito que o maior dor do coração desse pai é não ter feito isso. E queridos, eu já vi essas coisas acontecer, já peguei casos em que tive que pedir proteção para a criança, porque a mãe apagava quimba de cigarro na pele do menino. E muita gente ruim. Estão entendendo? Então não espere: meu filho falou qualquer coisa. Criança é muito simples. Criança é muito simples. Eu até falo assim: fez um crime covarde contra uma criança. Todo crime contra uma criança é covarde. Está entendendo? São simples. Eles são indefesos. Então quem pode proteger, proteja. Tem alguma denúncia, a criança falou alguma coisa, leve no psicólogo, leva no conselho tutelar. Mesmo que a gente sabe que as nossas leis são falhas pequenas, mas procure. Nós não podemos deixar o inimigo destruir as nossas crianças, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Nós como igreja, nós temos um dever de cuidar daqueles que são mais fracos, principalmente dos pequeninos. Não só do tamanho, mas de todas as áreas. A Bíblia diz que a verdadeira religião é o quê? Cuidar das viúvas e dos órfãos. Ou não é? Então que nós possamos crescer em Deus, compreendendo que nós estamos aqui com o Evangelho para todos os homens, mas principalmente para aqueles humildes. Amém? O Evangelho não é mais propagado entre os pobres, entre os humildes, aqueles que não têm estudo, aqueles que não são nada para ninguém. Então nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? Estamos aqui para fazer diferença, para mudar essa geração, para mudar o conceito de família que o mundo está tendo e voltar para os princípios da Bíblia. Aquilo que é o homem, aquilo que é a mulher, aquilo que é o filho, aquilo que é a igreja. Amém? E muitas das vezes as pessoas estão bagunçando tanto e as pessoas vão se perdendo no conceito de igreja. Nós somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e nós estamos aqui para fazer a diferença nessa terra, para trazer cura, para trazer libertação. E nós, em nome de Jesus Cristo, seremos tocados, purificados, santificados e avivados para uma grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso que está acontecendo nessa nação, esse tempo de dor, esse tempo de perda, venha servir para sermos tocados e ativados, vivificados, renovados, ligados, ressuscitados, eu posso até dizer, e falarmos: opa, nós temos uma missão. Às vezes o inimigo nos anestesiou, mas estamos num tempo em de nos levantarmos. Se é para ser perseguido, vamos ser perseguidos. Queridos, eu quero finalizar, mas só te alertar. Nós estamos num tempo em que tudo pode acontecer. Meu Deus, nós vivemos no país do Brasil em que tem liberdade, em que a pregação do evangelho está de boa, em que podemos abrir igreja.
Ah, mas não. Não sei se você está vendo, mas a coisa está mudando. Os homens estão andando num caminho que está todo mundo perdido. O federal não sabe o que faz, o do governo não sabe o que faz, o prefeito está perdido, está todo mundo assim, está tudo clamando para o quê? Para um governo centrado em uma pessoa, num governo, numa ordem mundial, em alguém que vai controlar todo mundo. A gente está direcionando para isso. Eu fico observando como é que estamos caminhando e as pessoas vão aceitando. Não pode reunir. Daqui uns dias, isso começou por causa da igreja. Igual o Nero. Nero botou fogo lá em Roma, porque ele queria restaurar a cidade, colocar uns bairros melhores. De 14 bairros, 10 pegou fogo. Quem foi o culpado? Os cristãos. Quando Paulo foi preso a segunda vez, foi por quê? O líder dos cristãos. Teve a defesa dele, ninguém apareceu. Todo mundo ficou com medo de proteger Paulo. Sabia disso? Ninguém foi na minha defesa. Não se envergonhe das minhas algemas, Timóteo, porque até Timóteo estava com vergonha e medo. A igreja não pode parar. Nós estamos caminhando para cumprir a profecia do nosso Senhor Jesus. Guerras, rumores de guerras, tragédias, pestes, mas nós temos que vigiar. Amém? Nós temos que ficar orando, Senhor, nós não podemos nos acomodar, mas nós temos que começar a clamar, Senhor, sara essa terra, Senhor, sara essa geração, e nós como igreja, nós temos algo importantíssimo, porque se esse mundo até hoje não foi para o brejo, é por sua causa, por minha causa, porque nós estamos aqui como igreja, como luz. Amém? Não foi assim lá Sodoma e Gomorra? Se tiver lá pelo menos 50, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 40, não. Aí quando não tinha nem 10, feio. Se o mundo não foi destruído até hoje, é porque nós estamos aqui. Então nós temos uma grande missão de trazer luz e transformação na vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? Que você ore, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ministério abençoado para a edificação do corpo de Jesus Cristo.